maneira, eu quero que você entenda a palavra. Eu sempre digo lá no Centro Vida, aos nossos alunos, eu não quero saber se você é pedreiro, carpinteiro, a profissão que você é, e o que tu faz, o que tu ganhava para fazer. Eu quero saber o que você tem de Jesus no teu coração. E você vai mudar a sua vida e vai mudar a sua vida lá fora. E quando eu estava preparando essa mensagem, irmãos, eu vinha sempre um louvor na minha mente. Há um milagre no caminho. Sempre, irmãos. E os irmãos confirmaram essa palavra, então, com esse louvor. Para nós sentar e meditar a palavra do Senhor, queridos, já foi feita a leitura. Nós vamos falar hoje, observando o caminho. Observando o caminho. E João 14, do versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e eu sou a vida. Amém, queridos? Esse é o versículo, tome assento e preste atenção. Eu quero chegar no teu coração, eu quero chegar na família. A família é o princípio da sociedade. Se não houver família, não há sociedade. A família é a coisa mais maravilhosa, foi a coisa que Deus fez mais perfeita. Sem família, irmãos, não existe. Tanto é, irmãos, que o pregador, a coisa mais importante, irmãos, não é a igreja. A igreja é em segundo lugar. Primeiro lugar é a família. Claro, a salvação em Cristo Jesus. Nós aceitamos Jesus como Salvador. Mas a segunda coisa é a família. Se não existir família unida, irmãos, não existe pregador. Os irmãos chegaram lá em casa para nós vir. Se não tiver minha esposa orando por mim, me arrumou bonitinha, arrumou minha gravata, me passou a minha roupa e disse: vai, amor, vai na bênção de Jesus, eu fico em casa e assim acontece a família. Queridos, a família, observando o caminho. Para nós começarmos, irmãos, essa palavra, observando o caminho. A Bíblia fala, queridos, Provérbios 22, versículo número 6, é um versículo que é ensinado na igreja em relação aos nossos filhos. Ensina o menino no caminho que deve andar. Quando ele cresceu, quando ele for velho, não se desviará dele. Então, queridos, tudo tem um princípio. Ensinar os nossos filhos no caminho que deve andar. Este é o princípio, irmãos, do caminho. Caminho está, esta palavra, irmãos, aparece na Bíblia no sentido de via, estrada. Muitas vezes o termo caminho significa os simples hábitos da vida. Endireitai os caminhos. Caminho, irmãos, é a estrada onde os carros andam. É um caminho. Mas o caminho que nós estaremos nos deter nesta noite é este caminho. Caminho que nós tomamos as nossas decisões. Nós temos um ditado popular, irmãos, quando acontece algum atrito, alguma coisa lá fora, as pessoas dizem assim: eu te perdoo, mas não apareça mais no meu caminho, não apareça mais na minha frente. Não, queridos, o ensinamento que Jesus nos deu deste caminho é um caminho diferente. O caminho que nós devemos entrar e andar é um caminho certo. Diz a Bíblia, irmãos, em Provérbios: há caminhos que para o homem parece perfeito, parece reto, mas são caminhos de morte. Louvado seja o nome do Senhor. Estes caminhos, irmãos, que nós tomamos na nossa caminhada. Qual é o caminho que nós tomamos na nossa caminhada?
determinará a felicidade da nossa vida e da nossa família. Diz a Bíblia, irmãos, Gênesis 2, que o homem, o ser humano, se corrompeu o seu caminho e andou por caminhos que não agradavam a Deus. E Deus disse para Noé: me arrependo de ter feito a raça humana, o ser humano, vou destruí-los da face da terra. Então, queridos, para nós estarmos aqui nesta noite, Deus ouviu o conselho do seu Filho, chamado Jesus Cristo, que veio a este mundo para nos ensinar um novo caminho, para nós seguirmos este caminho, um caminho que leva-nos à felicidade, um caminho que nos leva à vida eterna. Ensina o menino no caminho que deve andar. Nós estamos aqui, como eu já vos falei, a família, nem um pai, nem uma mãe, ou de alunos que estão aqui, que têm os seus filhos, ensinou os seus filhos para o caminho errado. Nem um pai, nem uma mãe que está aqui, ensinou o seu filho para o erro. Foi caminho que ele traçou para ele. Então, irmãos, a Bíblia diz que Deus falou no livro de Jeremias, no capítulo de número 1, versículo 1, Deus disse para Jeremias: antes que você saísse da madre da tua mãe, eu te santifiquei, eu te remi, e o caminho já te dei as nações por profeta. Há pessoas que já nascem um caminho traçado por Deus. Porém, queridos, tem o nosso livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio, irmãos? É eu seguir o caminho que eu quero. Paulo disse: todas as coisas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém fazer. Nós temos o nosso caminho. Deus traçou um caminho para nós, mas nós, no decorrer da nossa vida, nós escolhemos um caminho. E caminhos que parecem que para nós era o caminho certo, era caminhos de felicidade, mas num determinado tempo da nossa vida, nós vimos que os nossos filhos, nossos parentes, nossos conhecidos trilharam este caminho que muitas vezes sem volta, caminho que para nós parecia certo, mas era caminho de morte. E a Bíblia fala, queridos, a Bíblia fala em Mateus 7:13, que é dois caminhos, traçados para nós. Deus não pode se meter no teu caminho se você não quiser. Apocalipse 3:20, Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Para quê? Para nos mostrar um caminho que leva à vida eterna. Se você abrir o seu coração, eu vou abrir os teus horizontes e fazer que você conheça o meu caminho. Caminho de paz. Os irmãos cantaram: há um milagre no caminho. Há um milagre para acontecer se nós quisermos. Jesus disse: eu estou à porta e bato. Aleluia! Se você abrir a porta e deixar Jesus entrar, o teu caminho vai ser diferente. O teu caminho não vai ser mais o que era. Mas porém, queridos, Deus não faz como o diabo fez. Ei, mãe, pai que está aqui, irmão, marido, esposa, que está aqui nesta noite, eu vou encher esse copo d'água e vou oferecer para o irmão Alvanir tomar esta água. Mas eu não posso obrigá-lo a tomar esta água. Eu cheguei uma vez no bar e o homem encheu um copo de cachaça e me ofereceu, e eu não quis aquele copo de
cachaça. Sabe o que ele fez? Ele jogou aquele copo de cachaça na minha cara. E o diabo é assim. Ele não pede se você quer ou se você não quer. Ele enfiou de goela abaixo o vício que destruiu a nossa família, a nossa felicidade. Mas Jesus, irmãos, ele disse: eu estou à porta e bato. Se você quiser mudar de vida, se você quiser me aceitar e abrir voluntariamente o seu coração, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, mudarei a história da tua família. Ninguém que está aqui, irmãos, planejou o caminho que a família trilhou. Querido, você criou seu filho para ser alguém na vida, não, quem sabe, para ser um milionário, mas uma pessoa de bem, que trabalhasse, que voltasse para casa, que saísse de manhã, que arrumasse um casamento, fosse digno de ter sua casa própria. Mas o diabo, diz a Bíblia, João 10:10, que o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: mas eu vim para que todos tenham vida, e vida com abundância. Mas ele não quer saber da minha e da tua felicidade. Ele quer nos encher de vício que outrora você criou, arrumava para ir para o colégio. De repente você não conheceu mais ele, as suas atitudes. Aí você disse: o meu filho desviou do caminho. O que aconteceu, meu filho? Você nunca respondeu para o seu pai como você está respondendo. Ele desviou-se do caminho. A Bíblia diz em Mateus que há dois caminhos: o caminho largo e o caminho estreito. Diz a Bíblia que o caminho estreito é apertado e poucos são os que querem entrar por este caminho, porque ele é apertado. Para entrar neste caminho que se chama Jesus, não é de qualquer jeito. Precisa uma renúncia, precisa nós aceitá-lo, entrar neste caminho, obedecer os seus princípios. Mas o caminho largo, que a Bíblia fala, este caminho é largo e espaçoso, e muitos são os que entram por ele. Por quê? Porque neste caminho largo as pessoas entram de qualquer jeito. O ser humano entra de qualquer maneira, entra viciado, e entra a mulher, entra na prostituição, o marido entra com outras mulheres, e tudo vai bem neste caminho da perdição, neste caminho largo. Mas a Bíblia diz que o final deste caminho é a perdição. E Jesus nos convida, queridos, a usarmos a nossa fé para acreditar que Jesus pode mudar a nossa vida, que Jesus pode mudar a nossa família. Nós precisamos crer que Jesus veio a este mundo, despiu-se da sua glória e habitou no nosso meio para nos dar a vida eterna. O caminho do homem estava corrompido, mas Jesus disse: eu vim para mudar a situação da tua vida. Eu vim para tirar o fardo. Jesus disse em Mateus 11:28: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus nos chama para o caminho.
Queridos, o caminho largo que nós andemos, Deus não se mete. Se tem uma coisa que Deus não pode fazer, mas Deus tem alguma coisa que não pode fazer, irmãos? Deus tem alguma coisa que Ele não pode fazer? Sim ou não? Tem, irmãos? Tem. Sabe o que Deus não pode fazer? É aquilo que tu não quer. Ele não se mete no teu livre-arbítrio. Se você quiser, Ele muda a sua vida. Se você não quiser, irmão, Ele não muda a sua vida. Porque Ele nos deu livre-arbítrio. Porque é isso. Ele nos deu as decisões para nós tomar. Para nós fazer o que nós quisermos. E Deus não se mete no teu caminho. Você pode andar de qualquer maneira, Deus não vai se meter no teu caminho, porque você nem daria atenção para Ele. Deus não é qualquer um que fica perdendo tempo, correndo atrás. Alguém diz que nós precisamos correr atrás da bênção. Não, queridos, é a bênção que tem que correr atrás de nós. O caminho que nós estávamos andando, irmãos, só passará a mudar quando você entrar no caminho de Jesus. Quando você estiver na beira do caminho, o irmão fez leitura em Atos de Saulo, no capítulo 9, versículo 1, diz a Bíblia que Saulo de Tarso, ele se dizia um cristão sábio, entendido, e ensinava a lei na sinagoga, e foi ensinado por Gamaliel, um dos maiores professores da época. E ele dizia que era só ele que conhecia a verdade. Era só ele que sabia. E ele dizia que pessoas humildes, pessoas que não sabiam muita coisa, não eram dignos de salvação. Mas sabe quando é que mudou a vida dele, queridos? Deus não foi lá no caminho dele. Ele se meteu no caminho de Jesus. A Bíblia diz que ele perseguia os cristãos e mandava matar os cristãos e mandava trancafiar na cadeia os cristãos. E Deus só olhando o caminho dele. E Deus dizia: um dia tu vai passar pelo meu caminho, eu te pego. Deus só olhava você, irmão, no teu caminho. E Deus dizia: uma hora eu te pego. Então vai cair no meu caminho. E você vai andando, irmãos. E nós vamos indo achando que é nós é que podemos. Que nós é que somos o cara. Que nós que somos a última bolacha do pacote. Que nós somos o único gole da Coca-Cola. E nós vamos indo. E Deus vai deixando. E aquela noite sofrendo, chorando, dizendo: como meu filho foi entrar nesse caminho da droga? Ninguém da minha família é assim. Como? Que caminho que o meu filho tomou? E Deus lá de cima olhando, deixa ele ir do jeito que ele quiser. Mas a hora que ele cair, a hora que ele atravessar o meu caminho, aí eu pego ele de jeito. Aí eu pego ele de jeito. Daí você vai pensar: mas Deus vai pegar e vai me matar? Tem alguém que diz, irmãos, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu não acredito nisso, irmão. Eu não acredito nisso. Eu acredito, irmãos, que a dor que você passou ou fez a tua família passar foi porque você projetou esse caminho. Deus não mandou você ir. Eu sempre digo, irmão, Deus, Ele é um soberano, Ele está com a mão entendida aqui, ó. É Deus. Não é Deus que sai de cima de nós, é nós que saímos. Você diz: vou nos bailão, vou usar isso, vou usar aquilo, e você fica girando e quebrando a cara e sofrendo
Não foi Deus que saiu. Aí quando você voltar para o caminho, Deus continua ali, ó. Braços abertos, de mãos estendidas. Diz a Bíblia com seus ouvidos, não estão agravados, tapados, nem as suas mãos. Escondida ou encolhida para que não possa. Ele sempre esteve assim, ó. É você que saiu no caminho errado. Você disse, mas esse meu caminho é muito apertado, não consigo. Aí você entrou no caminho largo. E o que é que eu encontro no caminho largo, irmão? Eu encontro tribulação. Eu encontro tristeza. Eu encontro decepção. Destruição na família. Mas quando eu atravesso o caminho de Jesus, e Deus deixa você ir. Deus deixa, irmão. Deus te dá corda. Vai. Recebemos essa semana retrasada, um mês atrás, um moço lá do Centro Vita, não sei nem se ele não passou por aqui. Um moço abençoado, cheio de Deus. Aí ele voltou para lá, irmãos, sem uma perna. Era um moço bonito, bem elegante, mas ele traçou outro caminho para ele. E neste caminho o diabo tirou uma perna dele. Irmãos, ele não vem pelo amor, vem pela dor. Foi você que causou o sofrimento. Você buscou a dor e o sofrimento. É nós que desviamos de Deus. Ele nunca deixou de dizer: eu estou de braços abertos te esperando. Vinde a mim, todos os estás cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Venha conhecer a verdade. Tem alguém que nem mesmo ele queria entrar dentro de uma igreja, quanto mais o filho que está aqui. Mas você foi trazido para o caminho de Jesus. Deus te pegou sem querer. Amém? Você já me obrigaram a vir aqui, a frequentar esses cultos. Deus precisava fazer isso para tu entrar no caminho dele. Saulo, irmão, Saulo de Tarso, ele achava que ele era um bonzão, que era ele que sabia. Mas ele entrou, cruzou no caminho de Jesus. E a Bíblia diz que o anjo apareceu e ele caiu por terra. E ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ele reconheceu que era o Senhor. Daquele dia em diante, ele atravessou o caminho de Jesus. E o próprio Jesus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E daquele dia em diante, o Saulo se transformou o maior missionário da história. Ia por o Evangelho e pregando o Evangelho de Jesus. Mas Deus deixou ele do jeito dele. Mas quando ele atravessou o caminho de Jesus, foi diferente. Você precisa, irmãos, a entrar no caminho de Jesus. É verdade. No caminho de Jesus há milagre. No caminho de Jesus há restauração. No caminho de Jesus há casamento feliz. No caminho de Jesus o filho volta a se entender com o pai. Talvez você diga: não imaginava nunca mais que eu e o meu filho ia ter diálogo, ia ter comunhão. Aí você entrou no caminho de Jesus. Jonathan, e Jesus pegou.
Aí Jesus, irmãos, faz o que o homem não pode fazer. O que a medicina não pode fazer. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela entra na alma, nas juntas e medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Glória a Deus. O cego de Jericó, Lucas 18:35. O cego de Jericó, ele estava na beira do caminho, mendigando, cego, mas ele estava na beira do caminho. E aí Jesus ia passar por ali. É quando Jesus passa, queridos, é que a coisa acontece. Jesus está passando por aqui. E há milagre no caminho. Aquele homem, irmãos, ele era um mendigo. Você já ouviu falar disso? Com certeza. Ele era um mendigo. E ele recebia uma capa dos seus governantes da época, que ele usava aquela capa e ela definia ele como mendigo miserável, apto para pedir esmola e viver dela. Todos que olhavam para aquele homem que tinha aquela capa de miséria, dizia: este é o mendigo, vamos dar uma moedinha para ele. Porque era um miserável, um coitado, não serve para nada. Ei, você já não ouviu isso, irmão? Já não ouviu isso? Mas o irmão disse aqui que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas desprezíveis deste mundo para confundir aqueles que pensam que são. E aí você entrou no caminho dele. Deus, irmãos, tocou no coração do irmão pastor Bonifácio. Deus usou lá em Caxias o pastor Moisés, o pastor Mário, o irmão Valdir lá do Centro Vita, vários centros, irmãos, que é chamado de caminho, e as pessoas que não têm esperança vêm para este caminho mesmo sem querer, porque você chegou no fundo do poço. E aí é quando você chega no fundo do poço é que brilha uma luz. E esta luz se chama Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. E é um princípio, irmãos. A criança de 0 a 7 anos, ela não tem malícia, ela não discerne o bem e o mal, a mão esquerda da mão direita. Pelo menos é as crianças que existiam no passado. Hoje, irmão, é um pouco diferente. As crianças sabem mexer mais nas internet do que nós. Mas a Bíblia diz que o quadro que a Bíblia apresenta é que as crianças até os 7 anos, ela não sabe discernir o bem e o mal. Elas são crianças. Mas depois dali para frente, irmãos, precisa o pai ensinar o caminho que os nossos filhos devem andar. Precisa ser os pais que ensinam a este caminho que nós estamos ensinando nesta noite. Tudo tem um princípio, irmãos. Tudo tem um princípio. Deus olhou para baixo e viu, Gênesis 12 que eu falei, 6 e 12, que ele viu que todo ser humano se corrompeu
e pegou o caminho errado. E Deus olhou lá do céu e viu que não havia um justo sequer. E Ele falou para Noé: vou dissipar essa humanidade, vou destruir. O homem desviou para o caminho errado. Mas a Bíblia diz, irmãos, João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio para nos dar uma nova oportunidade de entrar neste caminho. Jesus te convida nesta noite a entrar neste caminho. E este caminho, queridos, este caminho se chama Jesus de Nazaré. Não há outra felicidade, não há outro libertador. Jesus disse, irmãos, eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um dos caminhos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, Jesus Cristo. E é esse que nós pregamos, queridos familiares, aqui na Fazenda Esperança, lá no Centro Vida. Semana passada estivemos visitando um outro centro, e é só este nome. A Bíblia diz: não há outro nome debaixo do céu e em cima da terra a qual nós devemos adorar, a não ser o nome de Jesus. Quero fazer leitura, irmãos, para nós fazer um convite. Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 6 até o 13. Preste atenção, irmãos. Isaías 55, versículo de número 6. Aleluia. Acharam, irmão? Diz assim a palavra do Senhor: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno nos seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Tome para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Glória a Deus. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não tornará, mas rega a terra e faz produzir e brotar e dar somente a semente ao que semeou e pão ao que come, assim será toda a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, em paz sereis criados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do caminho, e todas a árvore do caminho baterão as palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta, em lugar da sarça crescerá e que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará.
Os caminhos do Senhor, irmãos, são excelentes. Os caminhos do Senhor é poderoso para nos libertar. Bendito seja o nome do Senhor. Deus amou este mundo, irmãos, e Ele iniciou tudo isso para nos dar uma oportunidade, para nós o aceitar como Salvador. Família feliz, irmãos, é a família que fica debaixo da graça de Deus. Família feliz, irmãos, é a família que conhece o Senhor. João 8:32. Quem conhece, irmãos, esse versículo? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:36, irmãos. Aí quem quiser que esteja aqui, irmãos, que entrou num caminho errado, só Jesus pode te levar ele em segurança para a tua casa de volta. E segurar, irmãos, porque o diabo, irmãos, o mundo lá fora, quantos estão aqui que voltaram com a família que já saiu? Quantos já saíram lá fora? Saiu lá fora, irmãos, o mundo continua a mesma coisa. Pior, irmãos, os amigos estão lá do mesmo jeito, estão de braço aberto te esperando, oferecendo as mesmas coisas, os mesmos caminhos, a mesma farra, a mesma festa. Mas, queridos, Jesus está aqui para te oferecer vida, e vida com abundância.